O primeiro tipo de gráfico que a gente tem são as linhas, né? É um dos tipos é o tipo mais simples que a gente tem de gráfico, vai ser o que menos tem ruído, porque você só vai usar ele para ver a tendência. Nisso ele é muito bom. Às vezes, num gráfico de outro tipo, tem muito ruído, às vezes você não vê direito onde ele está fazendo o topo, o fundo. No gráfico de linha, você vê ele muito fácil. Então, saber se está numa tendência de alto, de baixa, fica bem mais fácil no gráfico de linha. Não dá para você plotar mais coisa além disso, né? O máximo que dá para utilizar aqui é uma média móvel, mas para, por exemplo, achar um topo duplo no Bitcoin, por exemplo, é muito fácil de você ver num gráfico de linha, tá? É um uso interessante dele. Agora vamos falar dos gráficos de velas, esses que estão bem famosos, que vocês conhecem bastante, é o tipo que você mais vê, é o tipo que já vem padrão ali na corretora, que você abre a conta pela primeira vez, né? Esse gráfico ele é bem antigo, viu? Ele surgiu lá no Japão em 1750. Eles usavam numa bolsa na bolsa de Osaka na comercialização ali de arroz. E os japoneses, eles observavam que o que importava mais era o preço de abertura e fechamento, independente do tanto que o gráfico andou durante o dia. Os preços de abertura e fechamento são os mais importantes. As máximas e mínimas são meras sombras. O mínimo onde aquele movimento chegou, que é essa sombra inferior aqui, o máximo que ele chegou, que é a sombra superior, e o preço de abertura e fechamento que forma o corpo, né? Então aqui você tem o preço de abertura e o preço aqui embaixo e o preço de fechamento. Se o preço de abertura ele abriu lá embaixo e ele foi levantado, fechou lá nas máximas, quer dizer que os touros estão muito fortes, né? Levantou o preço de baixo para cima. Por quê? Em ações isso é mais forte ainda, porque ações ele tem não é aberto 24 horas, né? Então lá, a bolsa lá abre de manhã e de manhã tem aquele leilão inicial e as pessoas, assim, muito afobadas, elas às vezes vê alguma notícia que saiu do dia anterior, de dados, ocorreu alguma coisa no final de semana, elas ficam bastante afobadas e às vezes sai comprando, sai vendendo, faz um estardalhaço cedo. E na parte da tarde, geralmente atua mais ali, os institucionais, baleias costumam atuar mais no período da tarde, né, no fechamento, né? Eles que formam, assim, como o dinheiro inteligente está agindo no mercado. Inclusive, uma coisa que você pode observar em gráficos, que pode te ajudar bastante, é o seguinte: se o preço tá na parte da manhã, ele tá abrindo, e a parte de noite tá abrindo em alta, mas na parte de noite ele tá fechando em baixa, tá começando a descer de tarde, você pode crer que ali você tem um movimento de distribuição e que uma hora o ativo vai pegar uma baixa forte. E o contrário também, se está na parte da tarde ele começa a subir assim, você tem uma acumulação pelas baleias, né? E o candelabro, ele ajuda nisso, você vê essa dinâmica entre baixa e alta. O gráfico de barras, ele permite que você abra o seu gráfico e veja ele como nenhum outro gráfico de candelabro permite para você, porque o gráfico de candelabro ele tem bem mais ruído, né? Tem mais informação. Esse daqui, você vê que ele é mais seco, olha só, né? E isso permite você olhar melhor o movimento de preço. Você vem aqui, né? Você procura por barras. Nas configurações, eu sempre coloco ele, eu deixo a mesma cor, de alto para baixo, porque aqui não vai me interessar se ele fechou, tá vermelho, verde, cor de rosa, porque essa parte às vezes confunde você. Você às vezes olha tipo que a última barra de preço, ela tá vermelhona ali, você acha, nossa, uma baixa fodida. E às vezes aquele movimento já tá terminando, né? E então a gente vai usar só uma cor aqui, vai evitar essa confusão, vai permitir a gente focar no movimento em si do preço. Diminui também problemas de vício, né, de compulsão, quando você tem só uma cor. E olha só como o movimento de preço fica mais claro para você analisar agora. Olha só, aqui, por exemplo, já dá para ver no BTC, olha só, esse aqui é um OKUI, olha só. Eu duvido que eu veria isso no gráfico coloridinho de barras. Isso aqui eu não ia ver. Aqui, ó, um fundinho duplo. Você vê várias coisas que você às vezes não veria. Aqui eu acho que é um alargamento. Não é, né? Então você vê várias coisas que às vezes você não ia ver, né? Então isso aqui permite você olhar o movimento de preço, olha só.
como um todo. Dá para você olhar também uma quantidade maior de candles, tá? Eu vou falar isso mais quando eu for falar de time frame, mas o gráfico de base você consegue ver o dobro de movimentos que você veria no gráfico de candles. Olha só para esse gráfico. Vocês diriam que eu estou vendo aqui o mesmo ativo no mesmo período? Sim, eu estou vendo. Eu estou vendo o BTC aqui exatamente no mesmo período, no gráfico semanal. Eu estou olhando ele aqui desde 2012 até agora. E eu estou olhando o mesmo gráfico. Aí por que está tão diferente? Porque eu estou em escalas diferentes. Aqui na esquerda eu estou na escala logarítmica e na direita eu estou na aritmética. Por que é diferente? Porque na escala aritmética eu tenho a variação em si do ativo, né? Então, por exemplo, a moeda vai de 10 para 20. Eu aumento 10, eu tenho um delta ali de 10 no preço, né? E ela vai de 100 para 120, eu tenho um aumento de 20 no preço, né? Então, aumento de 20. Na escala aritmética, esse aumento de 100 para 120, que é um aumento de $20, é o dobro do que esse aumento de 10 para 20. Mas percebe que não é a mesma coisa? Porque quando uma moeda ela sobe de 10 para 20, ela dobrou o valor, né? Então eu tenho 100% de alta. E quando ela sobe de 100 para 120, eu só estou tendo 20% de alta. Então o movimento de 10 para 20 ele é mais importante do que o movimento de 100 para 120. E na aritmética, é esse de 100 para 120 que fica mais importante, né? E na logarítmica, não. Esse aumento ali de 10 para 20, ele é 100%, né? Então, ele é mais do que esse aumento de 100 para 120. Isso permite suavizar essas distorções que a gente tem nos ativos. Melhora para você olhar essas moedas que dão pump, que às vezes é muito difícil de você ver na escala aritmética, a moeda que sai de 10 para 100, né, numa semana, e depois desce de 100 para 50. Então, isso torna mais fácil para você. Só faz diferença em gráficos geralmente semanais ou mensais. Em moeda assim mais volátil, até no diário você consegue ver diferença. Para gráfico intradiário de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, aí não vai fazer diferença as duas, tá? E para ajustar elas, você vai vir aqui no TradingView, nessa engrenagemzinha de configuração aqui no canto inferior direito, e vai ajustar. Tem regular e logarítmica. Por padrão, ela vem no regular, aí você coloca no logarítmica, tá?